Pesado, né, gente? Eu tô aqui no estúdio com a doutora Milena Lamônica, ela que é médica da família, especializada em psiquiatria e vai poder nos ajudar a entender um pouquinho melhor esse caso. Doutora, boa tarde, obrigado pela presença aqui no estúdio. Há suspeita de que o assassino sofra de esquizofrenia. É claro que tem que passar por exames, tem que passar por especialistas para poder entender isso. Mas eu fiquei com uma dúvida, como leigo. Alguém que planeja 4 anos um assassinato, que tem capacidade para comprar uma arma, que 30 dias antes visita a escola para entender como é que funciona a logística ali, que se passa por chega lá como um ex-aluno. A pessoa realmente esquizofrênica, ela consegue ter tanto discernimento assim para cometer um ato tão bárbaro como esse, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Parra. Obrigada pelo convite. Triste estar aqui por esse motivo, mas a esquizofrenia é um quadro psicótico crônico, tá? Então, infelizmente, o diagnóstico é feito se a pessoa apresenta esses sintomas de delírio, alucinações, né? E por mais de 6 meses. Então, infelizmente, se ele tem um delírio, se ele estava em crise, né? Se ele estava em psicose, esse delírio acima de 6 meses, a gente faz o diagnóstico de esquizofrenia e realmente pode ser que ele cometa um crime. E quais são os sintomas da pessoa, desses delírios que a senhora fala, doutora? Delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. Nós temos vários tipos de delírio, mas o delírio é uma ideia, mesmo que ela não seja real, mesmo que você prove para a pessoa que aquilo não faz nenhum sentido, mesmo que ela visualize, ela acredita, ela não aceita outra ideia diferente da que ela acredita, né? Então, por exemplo, tem pessoas que têm delírio de perseguição. A pessoa tem certeza que tem alguém perseguindo e não adianta você provar para ela. Então, assim, o delírio é uma alteração do conteúdo do pensamento. E realmente a pessoa, ela acredita até o fim naquilo. E quem está próximo dessa pessoa, parentes, amigos, ela percebe que a pessoa passa por esses problemas, doutora? Percebe. Então, a esquizofrenia é um quadro que apresenta ali no final da adolescência, no início da vida adulta, mais comum em homens, tá? 1% da população no mundo tem esquizofrenia. E a gente começa a perceber ali que aquele adolescente, ele é diferente. A gente começa a perceber que ele fala coisas estranhas, que ele tem atitudes estranhas e ele declara que ouve vozes, né? Ele escuta comandos. Então, tem alucinações e delírios nesse quadro, que são os sintomas positivos que nós chamamos. Não sintomas positivos no sentido de que é algo bom, mas de que deixa a pessoa agitada. E temos também os sintomas negativos, que aquele adolescente, depois de uma fase de delírio, de alucinação, ele também se isola, ele fica catatônico, sem movimentos. Parece uma depressão, ele fica apático, não quer comer, não quer se socializar, fica recluso, isolamento social, tá? Então, esse adolescente, ele vai apresentar os sintomas e não vai ser algo comum, né, entre os outros adolescentes, ele chama atenção, tá? Então, nós, falando assim sobre prevenção, os pais conseguem perceber que é algo diferente e precisa buscar ajuda nesse momento. Importante os pais, então, terem diálogo com os filhos, os pais entenderem melhor os filhos, trazerem os filhos para perto, né, doutora? Com certeza, é isso mesmo. Os pais são o contato maior ali, é para ser, não é verdade? Então, assim, hoje a gente vê uma geração que vive excluída no quarto, vive isolada no quarto, em celular, né? Então, é importante que os pais tenham acesso, os pais vejam o que os seus filhos estão vendo. Os filhos hoje, eles estão indo para lugares na internet, lugares muito complexos, né? Então, os pais precisam estar atentos, tá? E os pais, identificando isso, conseguem fazer a prevenção. Por quê? Quanto mais cedo você iniciar o tratamento, quanto precoce for, quanto mais precoce você conseguir ali parar o quadro, óbvio que você não tem cura, tá? Mas você minimiza, o prognóstico vai ser bem melhor, tá? Então, quanto antes iniciar o tratamento, melhor. E é claro que a gente não trouxe a doutora aqui para falar especificamente do que aconteceu em Cambé, assim, do assassino, se ele é realmente esquizofrênico ou não. Isso quem vai dizer é uma perícia, né? São outros médicos que vão participar de uma perícia para poder atestar se ele tem esse problema ou não. Só que como são casos recorrentes, né, doutora, que a gente sempre vê que tem esses malucos que invadem escolas que fazem isso, sobre esses sintomas que nós pais precisamos nos atentar com relação aos nossos filhos, para que infelizmente a gente não tenha que noticiar de novo, né, doutora? Sim, com certeza. Os pais precisam estar atentos. Existe o bullying também, que eu vi que foi o comentário, né? Então, os pais precisam ouvir os seus filhos e valorizar aquilo que eles estão falando, tá? Tá certo. Doutora Milena, participando ao vivo com a gente. Obrigado, doutora, pela participação. Obrigada a você. Triste ter vindo sobre esse assunto, mas é importante a gente poder falar. Obrigado, doutora.